Desta vez, que fique muito bem claro que os excessos que foram feitos ao longo de quase 30 anos por estes organismos, a CNE, o Conselho Constitucional, devem chegar ao fim. Agora é full stop. Chegou ao fim do uso e do abuso do poder que o Conselho Constitucional sempre teve relativamente a essas eleições. E não se conformando com as decisões do Conselho Constitucional emitidas no Acórdão de Proclamação e Validação de Eleições Autárquicas de 11 de outubro passado, a Renamo continua com a batalha jurídica e esta quarta-feira submeteu à Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime contra todos os juízes do Conselho Constitucional e fundamenta. A partir do momento que você altera resultados, e sem competência, isso equivale à falsificação de resultados. A falsificação de resultados tem a moldura penal, que vai de 2 a 8 anos de prisão, se não estou a me enganar. Então significa que os juízes cometeram um crime. Então eles têm que ser responsabilizados por esse crime que eles cometeram. Por outro lado, só para terminar, o uso de atas e editais falsificados que foram provados ao nível dos tribunais deve ser exatamente o mesmo exercício que o Conselho Constitucional fez. Usar documentos falsos. Atenção, há duas coisas. Uma coisa é produzir documentos falsos. Foi feito a nível do distrito, do Estado distrital, das comissões distritais de eleições. O uso de documentos falsos foi feito pela CNE e pelo Conselho Constitucional. Portanto, o Conselho Constitucional, tendo consciência de que estava perante documentos falsos, mesmo assim, fez uso desses documentos falsos e ainda acrescentou mais um crime, que é o crime de falsificação de resultados. Portanto, tem que haver responsabilização criminal desses 7 senhores que compõem o plenário do Conselho Constitucional, porque neste país, se formos a ver todos os órgãos, mesmo os outros órgãos de soberania, eles têm, digamos, quem os fiscaliza ou quem pode, digamos assim, ponderar o tal chamado check and balance, ponderar as decisões que são tomadas. A Assembleia da República, quando toma uma decisão que pode ferir a legalidade, passa pela promulgação junto ao Presidente da República. O mesmo acontece com o Governo. O Tribunal Administrativo, as decisões do Tribunal Administrativo são recorríveis. Todos os órgãos de soberania não são a última palavra. Por que o Conselho Constitucional ele se encontra numa situação de quase deificação? Quer dizer, parecem deuses, parece um panteão de deuses o Conselho Constitucional. Não pode. Então significa que chegou o momento de nós pensarmos profundamente no nosso sistema de justiça. Não pode haver instituições e pessoas perante as quais a lei não os toca, perante os quais a legalidade não os toca, perante a qual a justiça também não os toca. Então chegou o momento, e isto está a acontecer pela primeira vez, e é muito bom, está-se a gerar um debate muito bom a nível nacional, que provado que os juízes conselheiros do Conselho Constitucional cometeram crimes dolosos, conscientes, significa que eles devem sentir a doçura de um banco dos réus. Temos o Tribunal Supremo para os julgar e eles devem ser individualmente responsabilizados por estes crimes cometidos. E porque se trata de juízes do Conselho Constitucional, órgão cujas as decisões são constitucionalmente recorríveis, o jurista Reinaldo Caldeira diz que a lei abre espaço para o efeito, mas a Renamo deverá provar se houve erro de conduta e não de aplicação de direito. Há sempre a possibilidade de processar juízes. Eu, na minha vida de advogado, nós já fizemos processos dirigindo ao Conselho Superior da Magistratura juízes que tiveram um comportamento eticamente incorreto. Aí sim, quando há erros de direito, é muito mais difícil. Quando há conduta eticamente reprovável, é mais fácil ir ao Conselho Superior da Magistratura e processá-los, incluindo a possibilidade de fazer processamento a nível criminal. Mas é preciso mostrar, é preciso provar que a conduta é eticamente reprovável. Agora, se há um erro de direito, isso não é objeto de sanção. O que pode acontecer, há um erro de direito, é via de recurso quando há lugar a recurso. Neste caso, a decisão é produzida pelo órgão máximo,
não vejo qual é o fundamento para vir agora fazer um processo contra os juízes individualmente, porque aquilo foi um coletivo, neste caso até interessante, foi unanimidade, incluindo os juízes que foram indicados pela própria Renamo. Eles não fizeram voto vencido. Portanto, não estou a ver qual é o campo que vai permitir isso, mas os advogados que a Renamo vai contratar vão saber como fazer isso. Esta quinta-feira, a Renamo vai avançar com outro processo crime contra os 17 vogais que compõem a Comissão Nacional de Eleições, onde se inclui os indicados pela própria Renamo.